Oi, gente, bem-vindos aí à nossa conversa hoje sobre altas habilidades. Essa conversa hoje é com a Danichelle Calazans, que eu tenho o prazer de já ter feito trabalhos em parceria. E a gente vai falar um pouquinho mais hoje sobre as altas habilidades e superdotação, barra superdotação, enfim, né? Tem uma parte aí conceitual que a Dani vai falar depois, que até a gente nem vai entrar muito nesse mérito hoje. E daí vocês vão entender um pouquinho mais sobre o que é isso, qual é o efeito disso na sala de aula, nesse papo que vai ter, né, acredito que muito aprendizado para vocês, para mim. E quem tiver dúvidas, vai escrevendo aí no chat que a gente vai respondendo, a gente vai escrevendo e vai tirando essas dúvidas. E também já fica aqui o recado, quem quiser alguma formação, algum trabalho junto com a Danichelle, pode entrar em contato com a gente, pode entrar em contato direto com a Danichelle, que a gente organiza aí formação de professores, e a Dani também tem trabalho de identificação de pessoas superdotadas, de apoio psicopedagógico, enfim, a gente pode, né, vocês entrem em contato direto com a Dani, que ela vai deixar aí as redes, ou entre em contato com a Protier, que a gente vai facilitar esse processo aí junto com a Dani. Muito obrigada, Dani, por ter vindo aqui hoje, por estar aqui com a gente nesse momento. Eu sei que você está aí nessa construção do Instituto, para exatamente atender melhor ainda as pessoas superdotadas e as pessoas que estão em identificação da superdotação e suas famílias. Então, muito obrigada por conseguir esse tempinho para conseguir falar com a gente. Aí eu vou deixar com a Dani e a gente vai fazendo esse bate-papo para poder exatamente esclarecer, né, o que a gente possa esclarecer sobre superdotação. Ok, então, olá, pessoal, muito bom estar aqui novamente. Nossa, minha parceria com a Leia, assim, é de anos, e é é maravilhoso todas as vezes que a gente se encontra, né? Porque a gente tem assunto, né? Eu falo que a Leia é meus pares. A gente tem assunto para falar, assim, o dia inteiro, né? E é muito bom ter as pessoas assim, porque, infelizmente, as altas habilidades por dotação ainda é um assunto pouco falado, não só na sala de aula, mas também nas academias, né? Então, nas formações, eu vejo que isso vem mudando, né? E que bom. Hoje temos muito mais acesso à informação sobre as altas habilidades, mas comparado com outros países, aí o Brasil ainda está bem aquém, assim, tem uma lacuna muito grande de formação, uma lacuna muito grande de profissionais voltados a essa temática, e principalmente, assim, da formação inicial da licenciatura. Tanto na área da pedagogia, como outras licenciaturas especialistas que vão trabalhar aí no ensino fundamental 2, no ensino médio, porque a gente entende que parece que quanto mais demora essa identificação e mais esse aluno avança os níveis escolares, né, maior é essa dificuldade. Deveria ser o contrário, né? Como a gente consegue identificar as potencialidades, são várias as áreas, então, se um especialista determinado assunto, português, matemática, artes, seria muito mais fácil fazer essa identificação, porque eles têm esse parâmetro, né? Qual é aquele aluno que está lá na média, naquela disciplina, e qual é aquele aluno que está acima da média, né? Mas, infelizmente, ainda existe uma escassez muito grande dessa identificação. Então, estar aqui com vocês hoje é uma grande alegria também, para a gente começar a falar mais sobre esse assunto. Quanto mais se fala, assim, que cada palestra que eu ministro, identificar um aluno com altas habilidades, já ganhei, assim, o ano, né? Porque é a importância da gente mudar essa chavinha, né? E é interessante também, todas as vezes que a gente acaba falando sobre altas habilidades, as pessoas que não têm muito esse conhecimento, né, começa a lembrar de pessoas, de alunos, ou alguém da família, ou até se auto-identificar, né? Fala assim, peraí, eu acho que eu tenho essas características, né? Foi bem interessante esse tempo atrás, eu estava numa live, e aí tinha uma intérprete, né? E ela falou assim, como sou intérprete, né, de livro, eu tenho que ficar neutra. Depois ela me ligou e falou assim, eu tentei ficar neutra, mas não consegui, você estava falando do meu filho, né? Então é bem interessante. E que bom, né, que a nossa fala, né, a gente consegue atingir essa questão dessa sensibilidade no reconhecimento desse público que dentro da educação especial ainda não é tão visto como os outros, né, os alunos da educação especial. Então, eu venho aqui falar com vocês um pouco sobre as altas habilidades na escola, mas entende, não é apenas para professores, né?
Leia, vou deixar bem claro isso. Isso é para professores, para pais, para psicopedagogos, para profissionais específicos na área da saúde, na área da educação, todas as pessoas que têm o interesse ou de alguma forma trabalha com crianças, adolescentes e adultos. Hoje o nosso foco vai ser maior em relação na área da educação, né? Então, os alunos. Então, vou sempre estar remetendo essa questão do público da altas habilidades como os alunos, porque o nosso tema específico aqui é na sala de aula. Porém, a gente fala como altas habilidades a pessoa com altas habilidades, né? Eu mesmo identifico muito mais adultos do que crianças, né? Por quê? As crianças, como ainda depende do olhar do outro para ser identificado, às vezes demora. A família, muitas vezes, né, traz essa identificação, essas características, né, a gente chama de indicadores. Outras vezes, poucas vezes, a escola traz. Mas quando é adulto, tem esse autoconhecimento, né? Então, por isso que o nível de identificação hoje, principalmente no meu espaço psicopedagógico, é de adultos, mas a gente avalia, né? A partir dos 3 anos, até hoje eu estou com pessoas de 60 anos aí na melhor idade sendo avaliada, né? E a importância desse autoconhecimento. Então, só para vocês entenderem, hoje o nosso público específico vai ser os alunos na sala de aula. Então, vou colocar E aqui. fica aí, enquanto você vai colocando a apresentação, né, fica aí a dica da Dani, prestem muita atenção, porque é muito provável que você reconheça os seus alunos nessa live. Então, assim, Exatamente. prestem muita atenção, porque esse é um momento chave assim, na vida de muitos professores. Isso que a Dani falou, não é, eu já vi acontecer também, não é a primeira vez, não é a segunda vez, já vi acontecer várias vezes. Exatamente. Então, eu sempre gosto de começar com uma enquete, né? E aí eu quero que vocês coloquem aí no chat, né? Como você descreveria a sua compreensão dos conceitos de identificação das pessoas com altas habilidades por dotação? Qual é o conceito que vocês têm? Eu sempre ouvi na minha formação, eu terminei a faculdade agora, foi falado muito sobre altas habilidades? Ok, então tá excelente ou boa. Olha, mediana, olha, eu fiz a graduação, mas não falei, não tinha nada, mas na pós-graduação eu fiz educação especial, então foi falado alguma coisa, ou eu fiz uma especialização, um mestrado, tal, mediana ou baixa. Olha, eu só sei o básico, não tenho muito conhecimento, ou eu não sei nada. Então, coloca aí no chat qual que é o seu nível, né? Qual é a sua intensidade, né? A gente fala muito sobre intensidade nas outras habilidades, né? Então, qual o seu nível de conhecimento? Por que eu digo que eu sempre começo assim? Eu sempre relato que uma vez eu estava numa palestra, tinha mais ou menos 1.800 professores da educação da rede de São Paulo. E aí eu perguntei, né? Olha, desses 1.800, quantos tiveram na sua formação inicial uma disciplina falando sobre educação especial e dentro da educação especial a temática das altas habilidades? Dava para contar nos dedos quantas pessoas. Aí eu falo assim, então, na pós-graduação, né, ou numa segunda graduação, quantos tiveram? Aí um pouco mais foi levantando a mão, né? E eu falei, no mestrado tal. Então, assim, dava para perceber que nem, sei lá, 5% daquele público de professores, mais de 1.800 professores. Imagina 1.800 vezes 30, que cada um tem 30 alunos, né? Então, olha quantos alunos em que esses professores não conseguiram fazer uma identificação, um reconhecimento por falta de informação, tanto na sua formação inicial, como na sua formação continuada. Eu vejo também, exemplo, eu me formei há muito tempo atrás, aí em 2004, 2005, aí na pedagogia, e teve uma disciplina de altas habilidades, teve uma disciplina de educação especial, porém nunca eu ouvi falar sobre altas habilidades na minha formação como pedagoga. Quando eu fiz a pós-graduação em psicopedagogia, eu vi um pouco, e foi uma professora de Marília, que ela é da Unesp, lá, e a Unesp é muito forte em relação à educação especial, e ela falou assim, olha, esse é um tema legal, eu acho que você deveria ir para o UFSCar, porque lá você vai trabalhar educação especial, eu acho que é uma coisa que você gosta. Quando eu chego na UFSCar,
E aí eu só entendia sobre educação especial. E eu entendi que educação especial estava voltada ao autismo, né? Então, é muito focado isso, né? Ou a deficiência, ou deficiência intelectual, ou síndrome de Down. Então, era essa área. Quando eu entro num congresso, aí eu quero entrar no mestrado, e quando eu vou para um congresso para entender qual é o público, como que eu vou fazer esse meu projeto de mestrado, eu acabo entrando numa sala errada, que era uma sala que a Cristina Delu estava, e ela estava falando sobre essa questão das altas habilidades. Como eu não conseguia, fiquei com vergonha de sair da sala, eu fiquei lá no canto ouvindo. Aquele momento, o bichinho das altas habilidades me picou de uma forma assim, que até hoje eu estou contaminada de uma forma positiva com essa temática. E aí, no final, ela falava assim: olha, tem poucas pesquisas voltadas a essa área. Principalmente, não tem nada voltado à educação infantil. E eu sempre fui professora de educação infantil. Na época, eu estava na UAC, que é uma creche, né, dentro da UFSCar, uma unidade, né, de educação dentro da UFSCar de educação infantil. E eu falei assim, gente, é isso. Eu não sei o que é isso, mas é isso que eu vou estudar, né? E aí foi uma semana que eu pedi licença da escola e fiquei assim, igual rato de biblioteca, tentando procurar tudo sobre essa temática. Achei muito pouca coisa, mas foi o suficiente para ter uma noção o que era. E aí eu usei 2 teóricos, e foi ali que eu me apaixonei para as inteligências múltiplas, porque eu ouvi falar sobre a inteligência musical uma vez, como no TCC de um dos meus amigos da graduação, que ele falou sobre a educação e a música, né? A intervenção da música na educação, na aprendizagem. Ele citou assim, muito por cima Gardner, né? E eu pensei, nossa, deve ser legal esse tema. Quando eu volto, anos depois, quando eu começo a pesquisar sobre as altas habilidades e vejo que o Gardner estava ali, eu falei, gente, é isso que eu quero pesquisar. E desde então, isso foi aí em 2010, 2009, e 2011 eu entro, né, no mestrado, defendo em 2013 eu entro no doutorado, defendo em 2017. Então, então vamos dizer que desde 2011 eu venho trabalhando com essa temática, né? E é uma temática, assim, que sempre tem que estar em estudo, né? Então, a Leia, sabe, a Leia está entrando agora nessa área também, né? E aí, assim, a especialização que ela fez já tem coisas muito mais avançadas de quando eu comecei a estudar, né? Então, a gente está sempre em movimento, né? A gente participou ultimamente aí de um congresso, né? O congresso do Combrades, e quantas coisas novas, assim, que eu que já estou muitos anos na área, que eu acabei aprendendo, né? Com pessoas renomeadas aí, mas é para falar que talvez se eu fosse responder, o meu nível aí, dependendo, estava mediano, né? Porque a gente sempre está em construção, né, Léo? Você, mais ou menos, qual que é o seu nível aí de compreensão de altas habilidades? Olha, eu acho que você está sendo modesta demais, Dani. Não, eu iria mais para boa excelente, e acho que você está na boa excelente, viu? Porque assim, né, o nível de compreensão, considerando o que se sabe hoje em dia, claro, a Sim, gente sabe que ainda tem muita coisa para ser descoberta, para ser discutida, tem cada vez mais que a gente entra nos congressos, a gente vê que a gente sabe pouco porque tem muita coisa sendo construída, né? sim. Mas a base a gente tem, né? A base a gente tem. Você está sendo bem modesta, Dani. Mas essa base, né, que é o nosso objetivo aqui um pouco, né, Leia, de trazer para vocês aquilo que, no primeiro momento, quando eu descobri o tema sobre altas habilidades, me encantou. Então, o objetivo hoje é que a gente encante vocês, né, que traz para vocês assim, uma empatia sobre essa temática, para que vocês nos procurem. Olha, eu quero fazer isso, eu quero fazer mestrado sobre isso. E assim, quem é aqui da região de São Carlos, dentro da UFSCar tem muitos pesquisadores. Temos aí uma professora Rosimeire, né, Ranghini, que é especialista em altas habilidades, que tem mestrado, doutorado. Então, assim, vocês têm tudo, né? Quem está aqui na região de São Carlos, né? Mas quem está fora também é possível estar vindo, né? Então, a importância de falar sobre a questão pedagógica, né? Qual o olhar pedagógico que temos sobre a questão das altas habilidades?
Então, a atenção educativa aos alunos superdotados nas abordagens pedagógicas não tem sido uma linha de investigação bem estabelecida devido às múltiplas concepções sobre as suas caracterizações. E aqui eu falo, essas múltiplas concepções sobre o conceito de altas habilidades, muitas vezes acabam trazendo ideias errôneas, que a gente chama de mitos, né? Então, quando a gente fala, né, em altas habilidades de superdotação, a primeira imagem que vem, às vezes distorcida, é que aquela criança que é gênio, é aquela criança que já, com 2, 3 anos, já está lendo e escrevendo. Existe essa criança? Existe. Mas também existe aquela criança que está lá na sala de aula, que não apresenta uma capacidade, que não demonstra uma capacidade acima da média, mas ela apresenta em outros ambientes, mas não apresenta no ambiente escolar. E aí a gente identifica o porquê que eu atendo muito crianças que é exatamente assim. Na sala de aula, quando eu vou entrevistar os professores, falam assim, nossa, mas você está fazendo avaliação, ele tem uma dificuldade assim e tal. Mas lá na clínica, com os pais, eu consigo perceber que tem um potencial, e quando eu já fazia até alguns testes mais específicos aí, a parte cognitiva, a gente vê que realmente essa criança está acima, porém, dentro da sala de aula, existe uma desmotivação e um desperdício de interesse e de talento. Então, isso traz, muitas vezes, um conceito errado de como essa criança é vista pelo professor, e esse professor acaba tendo alguns conceitos como, é o gênio, então ele tem que tirar nota 10 em tudo, aí é aquela criança que não precisa de um atendimento especializado, é aquela criança que é o nerd, né? O famoso nerd que tem que saber tudo, é aquela criança que tem que ser na parte acadêmica e não é. As altas habilidades, a gente tem a área acadêmica e produtivo criativo. Eu tenho hoje uma criança que ela tem uma dificuldade muito grande de alfabetização, porém ela é superdotada na parte musical e artes. Então, e a liderança dela é muito grande. Então, se a gente for identificar apenas a parte acadêmica, que infelizmente é a área que a escola acaba estimulando os alunos, a gente deixa de lado essa identificação para toda essa complexidade, né? Essa múltipla concepção. Quando a gente fala também de múltipla concepção, eu falo um pouco sobre esse conceito das inteligências múltiplas, porque quando a gente fala de altas habilidades de superdotação, a primeira coisa vem, ele é muito inteligente. Só que o conceito de inteligência, só o que é o conceito de inteligência, ficaríamos aqui falando aí 3 horas. É uma live só para falar o que é o conceito de inteligência, né? Mas indo até para uma questão educacional, o Gardner, ele traz aí 8 tipos de inteligências, né? Então, temos a inteligência linguística, temos a inteligência matemática, temos a inteligência espacial, temos a inteligência musical, a inteligência sinestésica corporal, temos a inteligência naturalista, intrapessoal e interpessoal. Temos 8 olhares, e com isso a gente consegue identificar a complexidade do sujeito. Talvez ela não seja, essa criança não tenha uma potencialidade na parte linguística e matemática, mas ela tem uma espacial. Talvez o professor da sala regular não consiga identificar uma potencialidade acima da média, mas o professor da educação física consegue identificar, o professor de música consegue identificar, o professor de artes consegue identificar. Então, é este olhar. Porque se a gente for focar, nossa, ele não vai bem na sala de aula, a letra dele não é bonita, ele não está alfabetizado ainda. A gente foca apenas nas dificuldades. E aí existe aquela questão de que o superdotado, ele é bom em tudo. Não, o superdotado, ele tem as suas potencialidades, mas tem as suas dificuldades também. E aí a gente tem que entender que isso faz parte do processo, porque ele é um comportamento, né? As altas habilidades é público-alvo da educação especial. Então, temos aí o público-alvo da deficiência, o TEA, né? E temos as altas habilidades. Então, ele faz parte do público-alvo da educação especial, que tem os mesmos direitos. Então, por isso que ele precisa do atendimento individualizado no contraturno para trabalhar essa questão da suplementação. Qual é a diferença?
Com o aluno com deficiência, a gente trabalha com uma complementação. Então, o que eu não consigo atender ele em sala de aula, eu atendo ele no contraturno. Com o superdotado, eu atendo algo diferente, que é eu vou suplementar aquele conceito, eu vou aprofundar aquele conceito. Então, olha a importância aí do professor de educação especial, junto em parceria com o professor da sala de aula, trabalhando de uma forma colaborativa para esse processo de atendimento a este aluno, né? Então, entender essa múltipla concepção do superdotado nos ajuda a ter uma sensibilidade maior de como que é o comportamento e quais são as potencialidades que estamos encontrando. Enquanto a atenção educacional tende a responder aos alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem devido às suas limitações, poucas são, então, as intervenções de inclusão voltadas ao público-alvo da educação especial. Eu sempre falo, né, que educação especial não é sinônimo de deficiência. Quando a gente foca nisso, a gente foca apenas nos alunos que apresentam deficiência e exclui a questão das altas habilidades. Então, o papel do pedagogo, né, do professor e também do educador especial no processo de identificação do aluno permite avaliar essa potencialidade nessa dimensão pluralista que eu comentei com vocês, né? Assim, o olhar pedagógico está em valorizar as potencialidades do aluno nas diversas áreas de interesse, descentralizando as suas limitações e fracassos e focando em suas habilidades e sucessos. Este é o conceito. Se a gente compreender essa frase aqui, como eu identifico, como eu olho, como eu tenho essa sensibilidade de entender quem é o aluno com altas habilidades? É isso, é descentralizar. E aqui não estou falando apenas das outras habilidades, mas do público-alvo da educação especial. Aquele aluno que tem uma deficiência múltipla, ela também tem inteligências múltiplas. Então, se ele tem uma deficiência, ele apresenta qual é a potencialidade. Então, descentralizar a questão do fracasso, porque a sociedade já está falando todo dia, você não consegue, você tem deficiência, você não consegue. Essa criança, muitas vezes, entra a questão do capacitismo. Coitada, ela não consegue fazer isso, então vou deixar ela de lado e tal. Porém, quando a gente descentraliza toda essa questão do capacitismo e foca nas suas habilidades e sucesso, a gente tem um olhar não só das potencialidades do público-alvo, que é as altas habilidades, mas também todo o público-alvo da educação especial. E quem é este, então, essa pessoa, né, com altas habilidades de superdotação? Deixa eu colocar aqui do lado. Então, no Brasil, os estudantes com altas habilidades de superdotação são apontados como público escolar de educação especial desde a década de 60. Eles possuem o direito de ser identificados com vista ao encaminhamento às políticas públicas que prevêem um atendimento educacional especializado de acordo com suas características e interesses singulares, em locais apropriados e em nível mais elevado de ensino. Então, eles têm o direito ao enriquecimento, eles têm o direito à aceleração de ensino, segundo as capacidades de cada um. Então, de acordo com as capacidades, como a gente vai entender quando deve acontecer esse processo de aceleração? Quando a gente, em equipe, com o especialista em altas habilidades, junto com a escola e a família, entende quais são as capacidades, fazemos o mapeamento dessas capacidades, e aí sim a gente consegue fazer todo o processo, ou de aceleração ou de enriquecimento. São estudantes que possuem o direito a professores com formação acadêmica inicial e continuada adequada, ou seja, professores que entendam quem é o aluno com altas habilidades de superdotação, capaz de oferecer um atendimento escolar diferenciado e contar com um amparo legal no âmbito federal, estadual, municipal e nos distritos federais. Ou seja, é direito do aluno com altas habilidades de superdotação o atendimento às suas necessidades. É direito do aluno com altas habilidades de superdotação o atendimento à questão da aceleração e do enriquecimento. Quando isso não acontece, existe uma negligência escolar. Então, a escola ela pode estar sendo negligente no atendimento a este aluno. Isso é muito sério. Quando falamos de políticas públicas, a importância do censo escolar, de estar cadastrando este aluno. Como eu vou cadastrar um aluno que não existe, que não está identificado?
chamamos muito de Gasparzinho, né? Que é o fantasminha camarada, né? Então, é necessário a gente entender onde está esse público, onde estão essas crianças aí na sala de aula, para que exista um número de atendimentos e de inserção no censo escolar, para que possamos ter políticas públicas voltadas a este público. Porque como que o MEC, vamos pensar aí, vai pensar em disponibilizar um recurso que é de direito, se vem para eles um relatório que não existe altas habilidades naquele município. E eu estou falando assim que eu já passei por vários municípios que não existe o registro desses alunos. Então, isso é muito sério. Então, não estar um município, uma Secretaria de Educação que não tem nenhum aluno identificado, com certeza ele está sendo negligente, e se os pais forem atrás, eles podem entrar no Ministério Público para ter os direitos garantidos. Qual a importância, então, deste público, né? E aí, falando ainda sobre essa questão, né, das políticas públicas, eu trago para vocês um gráfico super recente de um documento que foi disponibilizado muito recentemente. Então, aqui eu trago um gráfico que é de estudantes com deficiência e TEA matriculados em classes regulares em sala de recurso multifuncional em comparação com os alunos com altas habilidades de superdotação no período de 2008 a 2021. Então, o que está em laranja aqui é o número de estudantes com deficiência e TEAs matriculados nas classes regulares e salas de recurso. O cinza aqui, não sei se vocês percebem, mas o que está em cinza aqui, ó, teve um aumento aqui em 2019, é o número de alunos com altas habilidades matriculados. E aí, existe realmente só esse número? Com certeza não. Porém, por que eles não estão sendo identificados? Por que eles não estão aqui nesse gráfico? Porque não existe uma identificação, porque a equipe educacional das instituições de educação não estão enxergando estes alunos. E desculpa falar, professores, nós, professores, não estamos enxergando este aluno na sala de aula. Então, o gráfico mostra a discrepância que há entre o número de alunos com deficiências e TEA e o número de alunos com altas habilidades matriculados em sala de aula regulares e no atendimento educacional especializados no período de 2008 a 2021. Estudo com base de dados estatísticos mostram que uma faixa de 1 a 3%, outros falam de 1 a 5%, da população dos estudantes apresenta altas habilidades de superdotação. Então, na sua escola, pelo menos de 1 a 3% são superdotados. Isso estou falando só da parte intelectual ou acadêmica. Quando a gente abre a nossa visão, né, pluralista para a questão das inteligências múltiplas aí, né, dos anéis de Renzulli, né, que aí Renzulli também é um outro teórico, que ele fala dos 3 anéis, né, que é o envolvimento com a tarefa, a criatividade e a capacidade acima da média. Então, junto com as inteligências múltiplas, vai de 13% até 25% de alunos da escola com altas habilidades de superdotação. Se considerarmos outras áreas, onde se encontra atletas, artistas, líderes criativos e as que têm sensibilidade mais acentuados. Onde estão estes 13% aí na sua escola? Onde estão nem vou falar os 13%, que é muito, né? Vou falar os 3%. Onde estão os 3%? E aí eu trago, né, algo recente, eu e a Leia fizemos algumas formações, então a gente traz um pouco desse resultado, né? Foi até a Leia que pesquisou, então eu dou todo o mérito para ela desses slides aqui. Então, numa rede, né, que a gente conhece, municipal, tem 17.134 alunos matriculados. Quantos são os alunos identificados com altas habilidades de superdotação? Infelizmente, 1. E eu vou dizer mais, né? Este aluno matriculado foi um aluno que foi identificado
e passou por todo um processo, e eu conheço todo esse processo, que eu participei desse processo, né? Só que isso aconteceu em 2013. De 2013 para cá, não se fez mais nada, né? Então, onde estão esses alunos de 2013 para cá? Lá em 2013 não tinha só um aluno, né? Então, a importância, olhando assim, nós como especialista, é uma angústia muito grande, né? Que entender, porque eu lido com pessoas com altas habilidades, com famílias de pessoas com altas habilidades todos os dias. Quando os pais me procuram, eles falam assim, quando eu vejo que tenho alguém, né, uma família que tem ou um filho com deficiência ou com TEA, eles têm mais facilidade, porque tem uma rede de saúde, uma rede educacional voltado para especialista, para profissionais especialistas. Então, se eu vou até o pediatra, ele sabe o que é o TEA. Se eu vou até qualquer profissional, ele sabe o que é o TEA. A escola acaba sinalizando algumas características, mas o que eu faço quando eu sou pai, mãe de uma criança com altas habilidades por dotação? Quem eu vou recorrer? Quem eu vou buscar? Se às vezes eu vou no médico, no pediatra, e falar assim, não, olha, ele já está andando com meses, né? Não, isso é fase, é normal, né? Então, não percebe essas potencialidades já lá na primeira infância. Então, diante disso que surge aí, né, o Instituto Danichele Calazans, em São Carlos, onde o objetivo principal é ampliar aí, né, essa rede de identificação. Então, lá a gente trabalha com uma equipe multiprofissional, eu como psicopedagoga, né, doutora em educação especial e especialista em altas habilidades, junto com uma equipe com neuropsicólogo, psicólogo, né, e também quando necessita fono também, então a gente tem toda uma equipe para fazer essa avaliação multiprofissional, não só para criança, então atendemos, como eu falei no início, de crianças a partir de 3 anos e meio, 4 anos, já é possível identificar quando a criança está na educação infantil. A gente não fala altas habilidades de superdotação, a gente fala precocidade. Por quê? Porque são indicadores. A precocidade, o que é? São características que a criança apresenta, está acima da média comparado com seus pares, aí na primeira infância. E aí, o objetivo é fazer essa primeira identificação e acompanhar essa criança até ela entrar nas séries iniciais. Quando ela entra nas séries iniciais, e aí com 6 anos, a gente já consegue fechar um parecer, tá? Então, não é um diagnóstico, não é um laudo, porque, como eu falei, não é uma patologia, né? Então, é um comportamento das altas habilidades. Aí fala assim, Dani, então por que eu vou gastar dinheiro com meu filho de 4 anos, sendo que com 6 anos ele vai ter que fazer novamente essa avaliação? Porém, quem é mãe, quem é pai aí de crianças já na educação infantil, entende que essa desmotivação já existe. Então, quanto mais cedo a gente identificar estes alunos, mais cedo também a gente consegue preparar a vida escolar. Então, as pessoas que vão ter contato, os professores que vão ter contato. Então, o que a gente faz hoje? Então, hoje eu tenho um paciente de 3 anos e meio, 4 anos, e aí ele acabou de fazer a avaliação, identificou todas as características da precocidade. Então, já no começo do ano, vamos lá fazer uma formação na escola com esses professores, falar, olha, ele apresenta precocidade, então ele tem todo o direito de um aluno público-alvo da educação especial, ele já tem o direito de ser inserido no censo escolar, então, como precoce, ele já tem todos os direitos constituídos aí para as altas habilidades por dotação. Quando ele chega com 6 anos, a gente vai apenas complementar alguns instrumentos de avaliação para identificar algumas coisas que, como ele está no desenvolvimento, né, infantil aí, coisas que só com 6 anos a gente consegue identificar, né? Então, a questão mesmo que ele esteja alfabetizado com 4 anos, né, com 6 anos a gente vai acompanhar esse processo. Então, é importante já identificar agora. E aí, Dani, mais ok. Então, ele foi precoce, e aí, com 6 anos, ele estabilizou. Tudo bem.
Ah, então ele nunca foi, então ele foi enganado na relação à superdotação? Não, ele apresentou essa precocidade, demos todo o atendimento e a gente vai acompanhar. Aí, então, eu vou tirar ele do censo? Tudo bem, tira ele do censo, não tem problema. Então, a gente está fazendo atendimento no momento que ele necessita do atendimento. E aí, quando, ok, ele tem 4 anos, chegou com 6 anos, a gente fez a reavaliação, identificou que ele é superdotado. Então, a gente vai continuar fazendo esse acompanhamento. Aí vai entender se ele tem necessidade de uma aceleração, se vai mudar o processo de enriquecimento. Por exemplo, já na educação infantil, a gente já prepara até o processo do plano educacional especializado, que é o PEI. Então, já na educação infantil, a gente faz toda uma adequação curricular para as necessidades deste aluno. Né? Então, a importância de quanto mais cedo a gente fazer essa identificação, melhor. E aí eu venho falando um pouco, né, a importância dessa identificação, né, situar o aluno num ambiente educacional adequado, de desenvolver práticas pedagógicas que estimulem as suas potencialidades. Então, a importância da identificação é evitar problemas futuros, que desajustes sociais, psicológicos, de frustração, principalmente de desprezo dos seus próprios potenciais. Hoje eu atendo adolescente que eles não se identificam como superdotados, porque existe um desprezo aí. E às vezes, para ele ser inserido no grupinho de adolescente, ele deixa, né, de fazer, ele deixa de tirar boas notas, que ele sabe que ele poderia tirar boas notas, mas ele precisa estar no mesmo nível que os seus pares, né, que os seus amigos, nem seus pares, que seus amigos, né? Então, a importância de a gente identificar esse público, porque a gente consegue colocar nos pares. Por exemplo, um dos projetos que está nesse meu instituto é fazer as oficinas de enriquecimento, porque ali eu estarei trabalhando com outras crianças superdotadas. Então, assim, eu tenho hoje 5, 6 crianças que eu avalio que tem de 4 a 6 anos. Então, vai ter uma oficina num horário específico para essas crianças. Eu tenho alguns alunos no Fundamental 1, então vou fazer um grupo até adultos. Então, para os adultos, a gente está pensando em fazer rodas de conversa com psicólogos para entender muito esse autoconhecimento. Então, e com pais, principalmente com os pais também, teremos um grupo de apoio para pais, porque os pais falam assim, eu não sei por onde começar, eu não sei com quem falar. Que existe uma questão também de preconceito em relação a esses pais que levam essas crianças que são superdotadas, porque as pessoas acham que os pais estão pensando, não, é porque seu filho está falando que é superdotado. Então, eles têm medo de falar para os outros que ele tem um filho superdotado, porque eles recebem críticas. Não, mas você está estimulando demais, para de estimular. E não, é da criança, é uma dotação da criança. E é também de proporcionar os pais, os professores, né, a importância da identificação, em compreender e como ajudar esses alunos. Então, quais são os principais problemas quando não há essa identificação? Então, assim, esses alunos, adquirem um processo de informação muito rápido. Porém, quando não há essa identificação, eles ficam impacientes diante da lentidão dos colegas, porque eles não gostam de rotina e também não gostam de repetição. Um exemplo, um aluno do primeiro ano que está aprendendo o alfabeto. Uma vez que a professora falou do alfabeto, mesmo que ele não está alfabetizado, uma vez que ele entendeu que a sequência do alfabeto, ok, não precisa explicar mais para ele. Mas aí fica o bimestre inteiro falando o alfabeto um por um, e isso vai ficando cansativo para eles, né? Agora imagina, um aluno, eu tenho do primeiro ano, já faz tempo, ele não está mais no primeiro, acho que ele está no 5º ano, mas quando eu atendi, ele estava no primeiro ano, que ele foi para o primeiro ano, só que ele já entendia conceitos matemáticos de um 6º ano, então equação de primeiro grau, potência, então ele já tinha esse conhecimento. Só que a turma dele estava aprendendo quantidade. Olha que maçante para essa criança que já sabe noção, que já sabe. Ele fala assim: eu amo, eu acho absurdo, por que a escola só ensina tabuada até 10? Porque eu já estou na tabuada do 36. Então, uma criança do primeiro ano que já está na tabuada do 36, a turma está aprendendo quantidade, né? Então, agrupamentos, né? Então, olha como é maçante para ele. O que eu faço, Dani? Eu tenho um aluno assim, o que eu faço? PEI. Plano educacional individualizado, atendimento no contraturno, projetos de enriquecimento,
Tudo isso ele tem o direito. Curiosidade intelectual aguçada, né? Ele faz perguntas que incomodam muitas vezes o professor, e isso acaba, muitas vezes o professor acaba excluindo esses alunos. Amplo vocabulário, proficiência verbal, isso torna, quando ele tem um amplo vocabulário e ampla informação, é muito avançada as informações que ele vai adquirindo, ele fica entediado na sala de aula. Ele tem uma sensibilidade, uma intensidade muito grande, que a gente chama de sobrecitabilidade. Lá, na minha avaliação, eu consigo identificar quais são as áreas de sobrecitabilidade e que nível que está. Se está no nível médio, se está no nível alto, se está no nível baixo. Então, para cada sobrecitabilidade, temos aí a psicomotora, emocional, intelectual, imaginativa e sensorial. São 5 intensidades, né, que chamamos de sobrecitabilidade. Então, a gente consegue identificar essa sobrecitabilidade, né? Só que quando não há identificação, essa sensibilidade excessiva é voltada à questão da crítica, da rejeição dos colegas, porque ele é muito intenso em tudo, né? Então, às vezes, essa intensidade não é reconhecida e não é vista de uma forma positiva, né? Ele é muito independente, ele prefere trabalhar individual. Tem um caso de um aluno que a escola enviou, né, para fazer avaliação, porque achava que apresentava algumas características do TEA, porque gostava de ficar sozinho, e quando a gente viu que não, porque a forma dele pensar era diferente da forma dos alunos, né? Então ele falava assim, eu prefiro ficar sozinho na hora do intervalo, porque os meus amiguinhos gostam de falar sobre Ben 10, ele tinha 5 anos, e eu gosto de falar sobre a guerra que está acontecendo agora, eu quero falar sobre outros assuntos. Então, eles tinham assuntos diferentes, que fazia ele ficar excluído da turma dele. E aí a escola entendia que ele estava aí com características de TEA porque ele gostava de se isolar. E não era isso. Então, olha a importância da identificação. Então, a identificação pedagógica, né? Deixa eu só tirar aqui. A identificação dos estudantes com altas habilidades, no contexto escolar, deve compreender as particularidades individuais do sujeito, proporcionar voz ativa no processo, reconhecer os pontos fortes e dificuldades que ocasionalmente pode trazer prejuízo ao estudante, mas também possibilitar práticas docentes e compromissadas e oferecer estímulo necessário ao desenvolvimento deste estudante, né? Então, de acordo com Arantes, né, a identificação de altas habilidades não se apoia a dados absolutos e não possui regras fixas. Por isso que ele é muito complexo e por isso que tem que ser feito de forma, uma equipe multiprofissional. Não é apenas um teste de QI que vai identificar se esse aluno tem superdotação ou não. Porque pode apresentar um aluno que não tem um QI acima do esperado e ele ser superdotado e isso não ser identificado. Então, até a equipe. Então, olha, talvez você está vendo essa live e está numa região que não conhece nenhum especialista em altas habilidades. Eu sei que o meu filho, ele precisa fazer o atendimento. A neuropsicóloga ou o especialista que vai trabalhar com ele precisa ter uma noção, mesmo que não seja especialista, mas precisa ter uma noção do que é as altas habilidades. Porque até o teste, exemplo, que a minha equipe usa, né, que é o VISC, aí, até a forma de interpretar é diferente. Né? Então, isso conta muito e existem muitos diagnósticos errados pela falta de informação dos profissionais que faz a avaliação destes alunos. Na escola, Dani, como na escola eu consigo identificar? Existem vários instrumentos pedagógicos, onde o professor da sala de aula e o professor da educação especial podem utilizar para fazer um rastreamento, uma primeira triagem de qual é as altas habilidades. Né? Eu não vou me estender aqui, mas depois pode nos procurar, que a gente tem aí. Eu posso disponibilizar também o meu livro em PDF, em e-book, que tem algumas características lá, alguns instrumentos que podem ser utilizados também aí na sala de aula. Então, eu venho falando aqui muito a questão clínica, mas todo esse processo, a minha avaliação só é completa porque 80%
depende da escola. Então, eu dependo do professor me falar quem é esse aluno, então eu tenho um teste específico para os professores responderem, eu vou entrevistar esse professor para entender como é esse aluno na sala de aula, porque esse aluno passa a maior parte na escola, então é lá na escola que ele deveria desenvolver e mostrar as suas potencialidades, né? Entretanto, para realizar um processo de identificação adequada, ou que atende às necessidades do estudante, deve utilizar diferentes instrumentos, né? Então, preciso das informações do indivíduo, muitas vezes a gente faz a entrevista com o próprio aluno, dependendo da idade, com os pais e principalmente com os professores. E é isso, entendendo todas as suas habilidades presentes em múltiplos ambientes, que tem que ter essas características, né, esses indicadores. Ele tem que ter uma permanência e uma persistência em múltiplos ambientes. Então, ele não é só superdotado na escola ou é só superdotado em casa. Ele tem que ser superdotado em todos os seus ambientes. Assim, a gente faz análise desses resultados e a gente consegue identificar que nível que está e quais são as características dessa potencialidade e se ele é superdotado ou não. Então, a compreensão sobre as altas habilidades de superdotação e as potencialidades do estudante com altas habilidades a ser desenvolvido na sala de aula regular e o atendimento educacional especializado é, sem dúvida, emergente nos tempos atuais, pois as dificuldades relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, bem como a inclusão educacional, deve ser analisada pelo grupo que consiste a comunidade escolar e não apenas pela figura do docente. Então, não é só sua responsabilidade, professor, é responsabilidade de toda uma equipe para fazer essa avaliação, essa identificação escolar. A primeira identificação é feita, sim, na escola. Então, vocês, professores, têm um papel fundamental para o processo de identificação. Por fim, mas não somente, né? Então, eu falei muito sobre essa questão da construção de um plano educacional individualizado, que deve ser pautada no trabalho colaborativo, em que a equipe escolar discuta, pondere e planeje ações coletivas e compartilhe as responsabilidades para ofertar os estímulos necessários ao desenvolvimento do estudante. Então, muitas vezes eu dou consultoria, né, para as escolas, depois que faz toda essa questão da avaliação, eu dou devolutiva na escola, e a gente vai para a consultoria para fazer juntos, né, o processo do PEI. E isso auxilia esse professor, porque muitas vezes os PEIs que a gente encontra é para a deficiência. Então, quase nada tem, né, que fala sobre a questão do PEI para as altas habilidades. Então, é normal que os professores tenham essa dificuldade, é normal que os professores não entendam, né, como começar a montar esse PEI. Por isso que tem todas as informações, por isso que entender o que é as altas habilidades é de extrema importância. E aí, finalizando, eu deixo como reflexão, uma mensagem de Paulo Freire, né? Eu gosto muito, e esses dias eu estava lendo, e eu lembrei que eu usei isso no meu TCC na graduação, lá em 2000 e bolinha, né? E aí eu fiz uma adaptação aí. Não importa com que faixa etária trabalha o pedagogo, o nosso é um trabalho realizado com gente, miúda, jovem ou adulto, mas gente em permanente processo de busca. Gente formando-se, mudando, crescendo, reorientando-se, melhorando, mas porque gente capaz de negar os valores, de distorcer-se, de recuar, de transgredir. Não sendo superior nem inferior a outra prática profissional, a minha, que é a prática docente, exige de mim um alto nível de responsabilidade ética, de que a minha própria capacitação específica faz parte, porque eu lido com gente. Estamos lidando com alunos com altas habilidades, que são gente que precisa do seu alto nível de responsabilidade para ser identificado. Muito obrigada, deixo aqui as minhas redes sociais, vocês podem estar me procurando, entrando em contato com a Leia também, e estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvidas. Muito obrigada, Dani, pelas palavras, realmente, né, como eu já esperava, essa conversa traz muito aprendizado. Quem estiver escrevendo aí no chat, pode ir colocando dúvidas, sugestões, críticas, comentários, que a gente vai comentando no chat, a gente vai estar comentando aí no chat, nem tudo dá para falar aqui na live,
porque a gente está nessa conversa aqui e nem sempre vai dar para comentar tudo aqui, mas o que tiver de comentário, a gente vai juntar e, tendo necessidade, vai fazer uma próxima live, né, Dani? Vai fazer uma A próxima live live, só vai das respostas. exatamente, e vai discutindo e vai acrescentando. Eu queria até fazer alguns comentários de algumas coisas que você falou, assim, só para enfatizar, que realmente é muito comum se confundir autismo, TDAH e uma série de outras situações com altas habilidades. Claro que existem situações que as pessoas têm múltiplas condições, né, que ela tem altas habilidades e alguma das outras, né, das outras condições, mas eu vejo muito, assim, também, como professora e como pessoa especialista na área também, eu vejo muito isso assim, nossa, né, meu filho é claramente autista, e começa a me falar assim, será? Aí, né, você começa a perguntar, e ele faz isso, e faz aquilo, e faz aquilo, e faz aquilo, e aí você começa a ver que não, porque além de muita coisa se confundir, né, porque são todas pessoas com cérebros atípicos, né, com cérebros neurodivergentes, tem particularidades que só o olhar de uma especialista como a Danicelli, que é estudiosa na área há muitos anos e que é muito atenta aos pormenores, que vai trazer, assim, por exemplo, você tem dificuldades, né? Você tem um número menor de identificados meninas, porque aí a gente pode ter e de novo, vai ter uma outra live só sobre isso, né? Por que meninas são menos identificadas? Aí você tem toda uma situação da sociedade patriarcal, machista, que educa a menina para uma determinada forma de ser, e essa determinada forma de ser acaba mascarando as altas habilidades dela. Então, assim, você tem isso. Você também tem, e a Danicelli, né, também vai ter muito mais propriedade de falar sobre o assunto, mas eu sei que tem um número muito menor de negros identificados, né, de negros superdotados identificados. E aí, por quê? Aí, de novo, sociedade patriarcal, machista, aí no caso, racista, tem uma série de fatores aí que vão dificultar essa identificação. Não é porque é uma população menor de superdotados, é porque realmente eles não estão sendo enxergados. São E não pessoas, tem são o superdotados. acesso também, né? Porque a identificação, então a gente fala que é uma dotação, então a pessoa nasce com essa dotação, esse talento, né? Mas para transformar um talento, o ambiente também precisa ser estimulador. Por isso que é a importância a gente falar isso, que a escola é esse ambiente estimulador. Só que muitas vezes essas minorias, estou falando aí de índios, tem uma tese que fala de altas habilidades no Ribeirinho, é maravilhoso. Então, é totalmente distante, aquelas crianças que não têm, assim, tem uma dificuldade muito grande de acesso, como a gente tem se comparar aqui, né, no estado de São Paulo, né, essa facilidade de, vamos fazer uma exposição no museu, vamos fazer, então, assim, essa questão de cultura mesmo. Então, essa dificuldade. Então, o ambiente, ele proporciona. É bem interessante isso, Leia, porque teve uma época que eu comecei a ir a alguns lugares que tinha centros de atendimento às altas habilidades, e eu fui para o Rio de Janeiro. E ali tem a Estrela d'Alva, que é maravilhosa, que acho que esqueci, acho que a Maria Sobrar que está lá, e aí ela falava assim, que no Rio de Janeiro existe um nível muito grande de incentivo nas comunidades, né, periferias que são na parte cultural. Então, assim, vários profissionais que têm um nome muito grande fazer esses atendimentos, fazer essas oficinas e montar algumas ONGs voltadas à questão da parte das artes, teatro, dança, né, a questão do balé. E aí ela começou a perceber que tinha poucos voltados à questão acadêmica. Então, ela montou um instituto, né? Ela montou o centro dela na parte acadêmica, porque aí o objetivo era que ela ia lá nas comunidades, fizesse todo esse mapeamento, pegasse os que tivessem maior desempenho, trazia para o instituto, para o espaço dela, né? E aí isso era no sexto, no quinto, no quarto ano, porque ficava quarto, quinto ano, para que no sexto ano eles fossem para as escolas de excelência, de exército, aquelas escolas que eles nunca teriam condições de entrar por causa dessa distância aí de possibilidades, né? E você vem falando isso, me lembrou muito, né? Então, essa minoria, então ela fazia essa ponte dessa minoria de ter acesso à educação, porque eles são superdotados lá na sua comunidade, mas eles não têm condições de mostrar essa potencialidade e de alcançar aí um nível maior aí em escolas de excelência.
Exatamente, exatamente. Aí vem toda essa questão que precisa ter um olhar muito acurado para Sim. exatamente você conseguir, perceber a superdotação, mesmo em situações em que ela está sendo mascarada, né, por fatores culturais, fatores sociais, econômicos, por sociedade racista, machista, patriarcal, enfim, por todos os problemas que a gente já vive normalmente como sociedade, né, que deveriam ser combatidos sempre, Uhum. e esses problemas refletem, né, são refletidos aí, inclusive, na questão da superdotação e de como que o superdotado é atendido. E uma coisa que você falou sobre a questão assim, e a criança que é precoce e que depois, talvez descubra que não era superdotado e tal, como se tivesse perdido o tempo, né, atendendo aquela criança. Mas não é, assim, a gente Uhum. precisa lembrar que todo ser humano, né, desde o bebezinho até o idoso, ele tem o direito, ele tem o direito, não só o direito legal sim, mas além do direito legal, direito moral de poder viver a sua vida em potencial, independente de qual seja o nome que a gente dê para essa necessidade daquela pessoa, né? Se chama de superdotação, se chama de TEA, se chama do que chama. A gente acaba chamando de algum nome para facilitar, como você falou, em termos de políticas públicas ou em termos de buscar informação, porque se você sabe que é um aluno, por mais que todo aluno superdotado, né, seja um diferente do outro, mas se é um aluno superdotado, você tem um conjunto aí de situações que já foram estudadas para superdotados. Então, pode ser que você encontre uma solução para aquele aluno, para aquele problema do aluno, Uhum. naquele conjunto. Então, é para facilitar. Mas, na verdade, a gente deveria olhar para cada pessoa, para cada aluno, para cada criança, cada idoso também, porque a gente sabe que é uma população também deixada de lado, inclusive dentro da superdotação, na sociedade é deixado de lado, na superdotação também. A gente deveria olhar para cada pessoa e encontrar formas de atender a potencialidade completa. Né? Isso é um direito, não só um direito legal, como um direito moral mesmo. Porque se a gente deixa alguém para trás, alguém assim, essa pessoa não precisa atender isso daí, não, porque daqui a pouquinho passa, daqui a pouquinho vai ver que não é superdotado. Peraí, mas naquele momento ela precisava, independente de que se chama aquela pessoa. Enfim, né? E a gente Outra segue coisa batalhando. interessante, sim, outra coisa Uhum. interessante quando eu falo, assim, e uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, quando fala assim, é precoce, chegou ali no fundamental, né, nas séries iniciais, ele se estabilizou, tem que entender por que estabilizou. Porque a escola não proporcionou, ou realmente era apenas uma precocidade que não se desenvolveu numa superdotação. Porque o caso que eu atendi, que até foi da minha tese, foi isso: chegou no fundamental, estabilizou. Porém, a gente identificava que ele é superdotado, mas a escola não enxergava. Então, foi por causa de um dos professores que tinha essa sensibilidade que continuou o atendimento com ele, porque senão a escola teria parado de fazer os atendimentos, porque começou a não perceber algumas potencialidades. Então, neste caso, ele foi precoce, se tornou uma criança superdotada, mas de acordo com as dificuldades que ele apresentava, que é normal de todo aluno que sai do infantil e vai para o fundamental, que está nesse processo, né? E eles achavam que ele tinha que estar pronto já, então existia toda essa questão, ainda mais que ele foi um processo de aceleração, né? Então existia aí um preconceito daquele aluno do processo de aceleração. Ai, coitado, ele perdeu, ele queimou fase. Não, gente, superdotado não queima fase no processo de aceleração, porque de forma cognitiva ele está tem um nível de entendimento de um aluno que na idade um pouco acima que ele. Às vezes, a idade de 2 anos, de 2 a 3 anos, né? Ah, mas ele não tem maturidade. Gente, tem muitos adultos que não têm maturidade para muitas coisas, né? E isso é trabalhado em terapia, né? Então, toda vez que a gente tem um processo de aceleração, eu sempre recomendo, olha, vamos sim dar entrada no processo de aceleração, porém, pais, vocês têm a responsabilidade de contratar um psicólogo para acompanhar esse processo de aceleração, para que ele faça parte da equipe desse processo. Então, é todo um cuidado que se tem para que a escola, a família e a criança estejam preparados para esse processo de aceleração. Exatamente, exatamente. Muito bem dito. Então, gente, olha, a gente vai fechando a live por aqui, porque a gente está chegando no nosso, já ultrapassou, na verdade, nosso tempo de live. Falei, deixar a Mais gente uma ficar o vez, dia inteiro. Eu falei que estou com meus sim, pares aqui. E a gente fica com conversando o dia certeza. inteiro. E, então, assim, escrevam para a gente nos comentários aqui ou nas nossas redes, que a gente vai responder e vai atender dentro do possível. Para quem se inscreveu para essa live com a taxinha, a gente vai estar mandando o livro da Dani, né, o link, que é um link aberto, e a gente vai Uhum. disponibilizar.
A gente vai estar mandando um resumo dessa live e vai mandar também todo o material auxiliar que possa ajudar nesse processo de entender um pouquinho mais sobre a superdotação. Então, muito obrigada mais uma vez, Dani, por esse momento, mais uma vez de um momento enriquecedor com você, e que a gente possa aí ter muitas outras lives e momentos aí de trabalho em conjunto, porque eu gosto muito, me sinto muito contente, o coração aquece quando eu te ouço falar e quando a gente pode conversar, tá bom? Então, um grande beijo, vou parando aqui a nossa transmissão e até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau.